Levítico capítulo 6, versos 8 a 18. Levítico 6, de 8 a 18, diz assim a santa palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas queimadas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares com seu azeite, e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares, então o queimará sobre o altar como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá, sua porção deles das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor, tudo o que tocar nelas será santo. O tema da mensagem desta noite, irmãos, é as lições do altar. As lições do altar. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua santa palavra, que é riquíssima de ensinamentos, Pai. Muitos séculos nos separam destes acontecimentos, mas nós Te louvamos porque temos a Tua palavra que é viva, que é eterna, e temos o Teu Santo Espírito, que ilumina as nossas mentes, para que nós sejamos ensinados pelo Senhor mesmo. É por isso que nós pedimos, Pai, que o Senhor não olhe para a nossa limitação, mas vença esta limitação por meio do Teu Santo Espírito, a iluminar a nossa mente, para que compreendamos a Tua palavra e que o Senhor mesmo aplique nos nossos corações as lições que nós devemos aprender com este texto, Pai. É o que nós Te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tabernáculo era uma construção ali no deserto, na verdade, uma tenda móvel, que quando a coluna de fogo e a nuvem paravam, era o sinal que Deus dava para que essa tenda fosse construída, fosse montada. Ela era cercada por panos de linhos e estacas de bronze colocados no chão, e esse cercamento, que nós temos aqui o tamanho, né, de todo o terreno do tabernáculo, era por volta de 1.000 metros quadrados. Dentro desse cercado de linho, você tinha primeiro o altar, depois a bacia de bronze, e aí você tinha a tenda em si, o tabernáculo em si, que ocupava ali 100 metros quadrados, dentro dos 1.000 metros quadrados. De modo que quando você entrava no tabernáculo, a primeira coisa que você via era o altar de bronze. O altar de bronze era um altar quadrado, ele tinha 2,25 metros de largura e de comprimento, ele era perfeitamente quadrado, tinha 1,35 m de altura. Ele foi feito de madeira, mas era completamente revestido de bronze. Acima deste altar, nos 4 cantos, você tinha pontas
que são chamadas pelas Escrituras em alguns lugares de chifres. O chifre no Antigo Testamento simbolizava poder, e no altar do holocausto, ou no altar de bronze, você tinha essas pontas chamadas chifres. O altar de bronze era o local onde os sacrifícios eram queimados, e só ali. Na tenda você tinha um altar também, que era o altar do incenso, mas sacrifícios não eram levados para lá. Todos os sacrifícios, aquela quantidade enorme de carnes de animais que eram mortos e sacrificados, essa quantidade era queimada no altar de bronze. Ali é que a justiça de Deus era executada. O pecador como que transferia os seus pecados para o animal, e o animal era morto. O pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal, com a outra mão ele sacrificava o animal tombava, o adorador se afastava e os sacerdotes começavam a fazer o seu serviço. Cortar o animal, tirar as peles, tirar o intestino, e dependendo do tipo de sacrifício é que eles faziam aqueles cortes todos. Era um ritual de sangue, o tabernáculo era um ritual de sangue. E no caso do holocausto, por exemplo, todo animal era ordenado parte por parte, desprezadas algumas partes como o intestino, a cauda, mas o animal era colocado ali e todo ele era queimado. Quando nossos irmãos do passado iam até o tabernáculo em busca de perdão, então, esta era a primeira imagem. O tabernáculo se abria, ele entrava no pátio do tabernáculo, e o primeiro móvel, o grande móvel, o maior de todos, era o altar de bronze. Ali ele teria o perdão para os seus pecados, por causa da vítima que era oferecida. Animais não têm alma, então os animais não têm pecados próprios para serem expiados. Por isso que Deus estabeleceu que os nossos pecados como que iam para os animais, e os animais eram sacrificados no nosso lugar. Uma vítima era sacrificada no nosso lugar. Meus irmãos, esse trecho de Levítico que nós temos diante de nós, ele começa com: disse mais o Senhor a Moisés. E essa é uma divisão natural do texto. Se você observar o capítulo 4, versículo 1, você encontra a mesma expressão: disse mais o Senhor a Moisés. Depois no capítulo 5, verso 14, disse mais o Senhor a Moisés. Aqui em 6:8, disse mais o Senhor a Moisés. Em 6:19, disse mais o Senhor a Moisés. Em 6:24 e assim por diante. São as divisões naturais do texto. Então, quando você tem esse disse mais o Senhor a Moisés, você tem um bloco de pensamento único ali. É por isso que o texto que nós estamos analisando, ele vai do verso 8 até o verso 18, é uma divisão natural do texto. E nós podemos ver neste trecho aqui algumas lições que este altar de bronze, ou altar do holocausto, nos ensinam. A primeira lição que nós temos aqui nesse trecho, irmãos, é a lição da presença de Deus, a presença de Deus. Nos versículos 9, 12 e 13, nós temos uma repetição que sinaliza algo muito importante. Aliás, nas Escrituras, quando você lê um texto e você encontra a repetição de frases, ou de palavras, é porque ali há algo muito importante que está sendo como que enfatizado. E aqui nos versos 9, 12 e 13, nós temos uma repetição que talvez você tenha notado quando nós lemos o texto. O fogo do altar não podia se apagar. O fogo do altar não podia se apagar. Veja, o verso 9. Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Primeira. Segunda, verso 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto,
e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. De novo, sempre arderá, não se apagará. E o verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então a instrução para o sacerdote é que de manhã ele colocasse lenha suficiente para que esse fogo não se apagasse, e no decorrer do dia ele colocasse ofertas pacíficas cuja gordura da carne como que serviria também para manter este fogo ali sempre aceso. Meus irmãos, fogo no Antigo Testamento é muitas vezes sinal da presença de Deus, sinal da presença julgadora de Deus. Quando Deus fez aliança com Abrão, lá em Gênesis capítulo 15, Deus mandou Abrão pegar vários animais, parti-los pelo meio, ordená-los divididos pelo meio, e diz o texto que Deus passou em forma de fogo no meio daqueles animais. Havia um ritual no passado de fazer pactos e alianças que era justamente isso. Você abria animais no meio e aqueles que estavam firmando um pacto passavam por entre eles numa aliança de morte, como que se dissessem: assim vai acontecer com quem romper esta aliança. Pois Deus ordenou a Abraão que ele dividisse animais, e diz o texto que veio uma escuridão profunda e Deus passou Deus passou com um fogo consumidor no meio daqueles animais. No deserto apareceu a Moisés o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Note, um fogo que também não se apagava, porque a sarça ardia e não se consumia, não era destruída, e o fogo ali indicando a presença de Deus. No deserto também o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, e à noite ele ia numa coluna de fogo para os alumiar. No Monte Sinai, quando Moisés foi receber os 10 mandamentos, o texto nos diz assim: todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O Senhor descera sobre ele em fogo. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para firmar uma aliança com Deus, ele ficaria ali, ele ficou 40 dias na face de Deus, ali, né, na presença de Deus. Diz o texto que em Êxodo 24, 17, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo dos montes aos olhos dos filhos de Israel. No deserto, ainda um pouco mais à frente do texto que estamos tratando, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, saíram abençoando o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Então eles arrumaram todo o holocausto e Deus mandou fogo dos céus, fogo da parte de Deus, sinal de aprovação, sinal de que Deus estava aprovando ali. Quando Nadab e Abiú apareceram com um fogo estranho diante do Senhor, Deus mandou fogo de novo, mas não fogo no altar, fogo para puni-los. Diz o texto: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor, porque Deus havia mandado fogo, um fogo que não se apagaria. Nadab e Abiú fizeram uma coisa que Deus nunca ordenou a eles. Eles foram em algum lugar, pegaram um fogo estranho e foram usar este fogo no tabernáculo. Quando Elias estava enfrentando os 450 profetas de Baal, Deus mandou fogo dos céus, e o fogo consumiu todo o holocausto que Elias havia feito. Até a água que Elias havia jogado ali foi consumida pelo fogo que Deus enviou. O mesmo Elias foi tomado por um carro de fogo com cavalos de fogo e subiu ao céu em um redemoinho. Veja o tanto de associações que nós temos de fogo
com o nosso Deus. Na dedicação do templo feito por Moisés, na sua dedicação, diz o texto que tendo Salomão, no templo feito por Salomão, diz o texto que tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Observe que tanto no tabernáculo quanto no templo, o fogo, primeiro, quem dá é o próprio Deus. E aí Deus ordena: não deixem esse fogo se apagar. É um fogo que vem direto de Deus. No Pentecostes, o sinal dado juntamente com o dom de idiomas, estamos falando de Atos 2, foram línguas como de fogo pousando na cabeça daqueles que estavam ali reunidos. O fogo, irmãos, voltando à nossa passagem, nunca deveria se apagar do altar de bronze, porque ele apontava para a presença constante de Deus no meio do povo, consumindo os seus pecados, um fogo consumidor. E o autor de Hebreus vai dizer: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Então o povo podia olhar para o altar e ver que o fogo nunca se apagava, que a presença consumidora de pecados estava ali, dia e noite, consumindo os sacrifícios. O povo podia ter certeza do perdão dos seus pecados. Meus irmãos, nós não temos hoje um altar aqui na igreja, nós não trazemos animais para serem sacrificados e queimados, porque Cristo foi o último sacrifício. Cristo foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Santo, o Cordeiro perfeito. Por isso que o seu sacrifício foi o último. Depois de Cristo não há mais sacrifícios de animais, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Qualquer outro derramamento de sangue, depois do derramamento de sangue de Cristo na cruz, seria inútil, porque o sangue de Cristo, o sangue santo, perfeito, consumiu ali todos os nossos pecados, de uma vez por todas e para todo sempre. Assim, meus irmãos, quando Satanás, o acusador, o inimigo das nossas almas, sussurrar no teu ouvido pecados do passado, lembre-o de que Cristo morreu pelos teus pecados, por todos os teus pecados. Todos os teus pecados foram levados e Cristo tomou todos eles sobre si. E na cruz Cristo sangrou para pagar por todos os nossos pecados, cada um deles. Quando o acusador te lembrar, eu repito, de pecados do passado, mostre, diga para ele que Cristo pagou por todos. Quando Cristo diz na cruz, está consumado, ali é um termo de contabilidade, está pago, está consumado, não resta mais dívida alguma para aqueles que estão em Cristo. Agora você é livre, totalmente perdoado por Deus. Essa é a primeira lição do altar, a lição da presença de Deus. A segunda lição que nós temos ali no altar de bronze é a lição da santidade de Deus, a santidade de Deus. Você vê no versículo 10 o seguinte: o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. As cinzas do holocausto, que eram muitas, elas eram levadas para fora da construção, do arraial, elas eram colocadas fora. Mas você deve ter observado que as roupas do sacerdote não podiam sair do tabernáculo. Para sair, ele precisava trocar de roupas, é o que diz aqui. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Tudo no tabernáculo, irmãos, apontava para a santidade de Deus. As coisas do tabernáculo que estavam relacionadas com a presença de Deus
elas não poderiam sair daquele local santíssimo, elas ficavam ali no tabernáculo. E Deus tratava isso de uma forma tão impressionante, para que ficasse claro que aquele era um local onde Deus se manifestava e a sua santidade com ele. Tudo no tabernáculo apontava para a santidade de Deus, especialmente os sacerdotes. Os sacerdotes e os levitas que trabalhavam ali eram ungidos, consagrados e tinham uma rotina de santificação para trabalharem na obra do Senhor. Se um sacerdote estivesse com o óleo da unção sobre a sua cabeça, ele também não poderia sair do tabernáculo. É o que nos diz Levítico 21:12. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor, não sairá do santuário. As vestes dos sacerdotes tinham muito de branco, como nós vimos aqui no texto, porque o branco, a cor branca apontava justamente para a santidade de Deus. Aliás, o sacerdote, o sumo sacerdote, usava na cabeça uma espécie de chapéu, a gente pode chamar de um turbante, uma mitra branca, e na sua testa uma lâmina de ouro puro com os dizeres Kadosh Yahvé, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. De forma que quando alguém se deparava com o sumo sacerdote, a única mensagem escrita na roupa do sumo sacerdote era santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Nosso Deus tem muitos atributos, mas o atributo que qualifica todos os outros é o da santidade. Não é à toa que nós temos os anjos no chamamento de Isaías capítulo 6, clamando santo, 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 santo. A santidade qualifica todos os outros atributos. A bondade de Deus é santa, o amor de Deus é santo, a sua justiça é santa, a sua retidão, a sua equidade, a sua bondade, a sua longanimidade, a sua paciência, tudo em Deus é santo, tudo em Deus é santo, é perfeito. E é por isso que na cabeça do sumo sacerdote você tinha santidade ao Senhor. Tudo no tabernáculo apontava para a santidade de Deus. Com a morte de Cristo, o véu que impedia o acesso das pessoas a este Deus santíssimo, ele foi rasgado de alto a baixo. E agora nós não precisamos mais desses sacerdotes, nós podemos ir direto a Deus. Mas talvez você se pergunte, mas pastor, um Deus santíssimo, que tinha tantas regras no tabernáculo, agora Ele nos recebe assim na sua presença? Recebe, porque o Cordeiro Santo de Deus morreu para abrir o acesso, e nós fomos justificados, e as justiças de Cristo foram atribuídas a nós. Na cruz ocorre uma dupla transferência, nossos pecados são lançados em Cristo, e a justiça de Cristo é lançada sobre nós, de modo que nós somos justificados, de modo que Deus olha para nós e nos vê com o manto da justiça de Jesus Cristo, e assim nós podemos entrar na sua santíssima presença. A Bíblia diz que nós agora somos os sacerdotes. Pedro, capítulo 2, verso 9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, uma nação, um reino de sacerdotes, como é dito no Êxodo, é cumprido em Cristo. Nós somos um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a santidade era requerida dos sacerdotes, mas hoje, como nós somos os sacerdotes, hoje como nós temos acesso por meio de Cristo, livre à presença de Deus, adivinhe, a santidade é requerida de nós. Nós devemos buscar a santificação nesta vida, e não é à toa que você tem tantos textos no Novo Testamento demandando do povo uma vida de santificação. Eu fiz uma seleção, eu não poderia trazer todos, mas eu fiz uma seleção aqui. Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos
santos e irrepreensíveis perante Ele. Note, eleição e santificação. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. O objetivo da predestinação, o objetivo da eleição, o objetivo de Deus na eternidade ter nos escolhido foi para que nós fôssemos santos, santificados, aperfeiçoados. E nesta vida nós estamos em aperfeiçoamento, mas quando morrermos, nós seremos totalmente, porque no céu, na presença de Deus, nós já entraremos com o Espírito sem pecado. Efésios ainda, capítulo 5, Paulo escreveu: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Agora, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Observe como uma vida de santificação é requerida de Deus para nós. Irmãos, nós temos que prestar muita atenção nisso. Uma vida de santificação, uma vida de consagração a Deus. Nós estamos em uma época em que nós abrimos as redes sociais e somos bombardeados por vídeos curtos, de coisas que não necessariamente são imorais, mas que podem ter muita malícia, que podem ter palavrão, que podem ter coisas inconvenientes para aqueles que são filhos de Deus. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Eu tenho pensado muito nisso, na quantidade de vídeos que nós temos recebido nessa era digital e o quanto a gente tem colocado essas coisas para dentro da nossa mente e elas ficam na mente. É como que uma alimentação da nossa mente. Então a gente tem que ser muito seletivo com as coisas que nós colocamos para dentro da nossa cabeça, porque muito do que é colocado vai ficar e você vai ficar se lembrando. Então tenha um filtro. Se não é algo que vai trazer um benefício, uma santificação para a tua vida, deixe de lado. Busque coisas mais edificantes. Não fique enchendo a tua cabeça de coisas que não edificam em nada, de conversas que não levam a nada. Você está enchendo a tua cabeça dessas coisas. Seja mais seletivo. A Bíblia diz que tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E nessa era digital, com tantas informações, nós corremos o risco de mandar para dentro do nosso pensamento coisas vãs, não necessariamente coisas imorais, essa nem passe perto, mas eu me refiro a piadas e coisas que, se você espremer, não sai nada, e você está enchendo a tua cabeça dessas coisas. Seja mais seletivo. Encha a sua cabeça com a palavra de Deus, com música que exalta a Deus, com coisas que, quando a sua mente for se lembrar, sejam coisas edificantes. Nós conhecemos algumas histórias de pessoas que, ao final da vida, tiveram alguma doença degenerativa, algum Alzheimer, e se esqueceram de muita coisa, mas lembravam dos hinos, lembravam dos textos bíblicos, porque isso estava gravado no coração. Então, se você passar por uma fase dessa, em que a tua mente começar a falhar, o que o coração vai revelar? O que vai vir à tona? Esses irmãos passaram por isso, e o coração revelou hinos ao Senhor, textos bíblicos. Veja que bênção, que final de vida glorioso, quando você perder o controle, ou se você perder o controle da tua mente, aquilo que o coração revelar, seja a palavra de Deus, sejam hinos ao Senhor,
Para você chegar nesse estado, você sabe o caminho, não é? Pare de se alimentar com coisas vãs, com coisas inúteis. Comece a alimentar o seu coração e a sua mente com coisas que edificam ao Senhor. Porque se a tua mente vier a falhar, o teu coração estará cheio da palavra de Deus, de hinos, de louvores ao Senhor. Colossenses 1:21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, agora, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A obra de Cristo na cruz foi para nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 4, versículos seguintes: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De novo, cuidado, porque a internet está cheia de coisas que não prestam. Cuidado com seus filhos, cuidado com o que eles veem na internet. E você, cuidado com seus olhos. Diga como Jó disse: não porei coisa impura diante dos meus olhos. Tenha um filtro para passar longe dessas coisas. Deus não nos chamou para a impureza, Deus nos chamou para a santificação. 1 Pedro 1,14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Observe que a vontade de Deus para nós é a santificação, é a santificação. Por fim, Hebreus 12,14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é um texto duríssimo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta dizer: ah, pastor, mas eu fui batizado, eu fiz a pública profissão de fé. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O crente verdadeiro é aquele que busca uma vida de santificação, que ora, que lê a Bíblia, que toma cuidado com os pensamentos, toma cuidado com as palavras, busca santificação diária. Esse é o verdadeiro filho de Deus. Muita atenção nisso. Então, a segunda lição do altar é a santidade de Deus. E a terceira lição do altar é a comunhão. E aí nós entramos na segunda parte do verso 14, que vai falar sobre a oferta de manjares. Veja do verso 14 ao 18 novamente: esta é a lei da oferta de manjares, os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Um deles tomará dele um punhado de flor de farinha da oferta de manjares, com seu azeite, todo o incenso que está sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá sua porção deles das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Dentre as ofertas queimadas do Senhor, tudo o que tocar nelas será santo. Nós já estudamos aqui a oferta de manjares, também conhecida como a oferta de grãos. E o objetivo desta oferta era gratidão. Não era expiação de pecados, era gratidão. Mas ela era oferecida juntamente com o holocausto, como num culto em que você tem um momento de confissão de pecados e você tem um momento de gratidão.
Ali no tabernáculo, essas duas ofertas eram oferecidas juntas. Êxodo 29 esclarece, 39 a 41. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, que é justamente a oferta dos manjares, amassada com a 4ª parte de um rim de azeite batido. E para a libação, a 4ª parte de um rim de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então a oferta de manjares apontava, aqui voltando ao nosso texto, para a comunhão de uns para com os outros, porque como você deve ter percebido, os sacerdotes, os filhos de Arão, eles podiam comer desta oferta. O que era oferecido no altar era apenas um punhado de flor de farinha. O que é flor de farinha? É a farinha mais amassada possível. Ela era tão amassada num processo de pedras, que era a farinha mais fina, que dava mais trabalho para fazer. Você imagine você pegar grãos e moê-los ao ponto deles virarem farinha. A flor de farinha era uma farinha finíssima. Então uma porção de memorial era lançada no altar, mas o restante formava pães, como que pães mesmo, e aquilo era consumido ali entre os filhos de Arão. Então nós temos aqui um momento de comunhão. Era uma refeição santa, comida pelos que estavam ali. Isso te lembra algo? Uma refeição santa, uma refeição feita no culto, uma refeição apontando para o pacto? Temos aqui a mesa, onde nós temos na nova aliança uma refeição pactual, uma refeição cultica. Você já parou para pensar nisso? No meio do culto, nós estamos comendo pão e bebendo vinho. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento, Deus estabeleceu refeições culticas, refeições pactuais. E nós temos a ceia, chamada Ceia do Senhor ou Santa Ceia, que é esta refeição cultica. Irmãos, na Bíblia, sentar-se com alguém para fazer uma refeição é sempre sinal de comunhão. Inimigos não sentavam à mesma mesa para comer. Comer no Antigo Testamento e no Novo também é sinal de comunhão, é sinal de amizade. Quando Isaac, por exemplo, fez uma aliança com Abimeleque e o seu exército, diz o texto que lhes deu um banquete e comeram e beberam. Para fechar a aliança, comida. Gênesis 26. Jacó e Labão compartilharam o mesmo tipo de refeição depois que eles se reconciliaram. Gênesis 31. Partir o pão era um ato simbólico de amizade. Assim, quando os líderes de Israel comeram e beberam na montanha, isso foi uma demonstração de comunhão com Deus. E nós, família da fé, aqui na Nova Aliança, quando uma vez por mês nós nos sentamos em frente à mesa para fazer uma refeição santa, uma refeição pactual, nós estamos exatamente cumprindo aquilo que já era feito ali no Antigo Testamento. Agora note, como é que nós podemos nos sentar numa mesa de comunhão se nós estivermos brigados com irmãos da igreja? Comunhão deve ser levado a sério. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. Não cabe na igreja, meus irmãos, pessoas que não se falam entre si, pessoas que evitam conversar umas com as outras. Isso não cabe na igreja, isso não cabe de jeito nenhum. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falou diretamente sobre isso, lá no Sermão do Monte. Ele disse assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a oferta. Por que Cristo disse isso? Porque se nós não amamos os nossos irmãos a quem vemos,
Como podemos amar a Deus a quem não vemos? João fala sobre isso nas suas epístolas. Então, imagine uma situação de que numa igreja você tem pessoas que não se falam, não se conversam, estão brigados, não podem participar da ceia, não podem. Eles têm que deixar a oferta no altar, irem se reconciliar e depois voltar ao altar. Por quê? Porque uma refeição pactual, uma refeição cultica, é um momento de comunhão. Nós não podemos nos sentar numa mesa estando brigados, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Assim, meus irmãos, nós temos o sinal aqui, a terceira lição do altar, a lição da comunhão, porque na oferta de manjares, eles ofereciam um memorial, mas a grande parte dos manjares, eles se sentavam ali, eles não podiam fazer isso fora do arraial, né? Eles tinham que estar ali no terreno cercado, mas eles se sentavam ali e faziam uma refeição juntos, demonstrando comunhão entre eles. Concluindo, a primeira coisa que você via quando você entrava no tabernáculo era o grande altar de bronze. Como nós vimos, ele era o maior móvel ali do tabernáculo. E este móvel nos trouxe 3 lições nesta noite. A primeira, a presença de Deus, a presença ali constante, consumindo os nossos pecados. A segunda, a santidade de Deus, e Deus exige que nós sejamos santos também. E a comunhão, que exige que nós amemos uns aos outros e vivamos em paz entre irmãos. A primeira pessoa que nós veremos quando nós morrermos será Jesus Cristo. Ele é a presença de Deus encarnada. Se o tabernáculo era a presença de Deus e o templo era a presença de Deus, Cristo é o próprio Deus encarnado. É a presença máxima. Cristo é o próprio Deus encarnado. E a primeira coisa que nós veremos quando nós fecharmos os olhos nesta existência e a abrirmos na outra, será o nosso Redentor, será Jesus Cristo. Essa foi a experiência de Estevão, quando ele estava ali no limiar entre a vida e a morte. Ele viu o céu se abrindo e o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai. Quando nós abrirmos os nossos olhos, nós veremos o Cordeiro Santo, aquele que nos trouxe a vida eterna. Se o altar apontava para a santidade, nós veremos o único homem santo que existiu na terra, Jesus Cristo, Deus e homem, santo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, santo, Cordeiro Santo de Deus, é Ele que nós veremos. E é apenas por Ele que nós podemos ter comunhão uns pelos outros. Os laços da fé que nós temos, o temos por causa de Cristo, por causa de Cristo. Eu já falei para os irmãos das experiências que eu tenho visitando igrejas que às vezes eu não conheço ninguém. E é impressionante a família da fé, meus irmãos. Nós passamos por isso recentemente em julho, quando visitávamos uma cidade no Paraguai, Encarnación, lá no Paraguai. E aí, no domingo de manhã, vamos descobrir uma igreja para visitar, né, para adorar o Senhor. E descobrimos uma igreja batista reformada, não havia nenhuma presbiteriana lá. Vamos adorar com os nossos irmãos batistas reformados. E chegamos numa igreja que eu não conhecia ninguém e ninguém nos conhecia, totalmente estranhos. Participamos do culto, participamos da ceia. Depois da ceia, se aproximaram para conhecer os visitantes. E nós falamos, né? E eu não falei que era pastor. Eu falei, nós somos do Brasil, estamos aqui, né, de férias. E aí rapidamente já nos chamaram para almoçar com eles. E assim, meus irmãos, parecia família, e era família, né? Família da fé. E nós nos sentimos ali em casa, língua diferente, irmãos que nunca tínhamos visto, família da fé, família da fé. Nos sentimos em casa e passamos ali do almoço até boas horas da tarde conversando. Que comunhão maravilhosa, meus irmãos. Isso não existe fora da igreja de Deus. Você ir para um lugar que não conhece ninguém e ser recebido como irmão, isso é uma bênção da igreja.
Isso é uma bênção da família da fé, porque não tem a ver com denominações, tem a ver com um Pai que é único e um Salvador e Redentor que é único. Então, nós nos identificamos. Vocês são filhos de Deus, nós também somos. Vocês são discípulos de Cristo, nós também somos. Vale para qualquer país, vale para qualquer limite dentro do planeta Terra. Família da fé, família da fé. Isso é precioso, é precioso. E um dia nós estaremos todos juntos na eternidade, de todos os povos, de todas as tribos, línguas, nações, estaremos todos juntos, família da fé, adorando ao Senhor para todo sempre. Maranata, Maranata. Que Deus apresse a vinda do seu Filho, que Deus nos abençoe. Amém.